Bom dia a todos e a cada um de vocês. Eu sou Fátima Palácio, Tutupelo. Sou terapeuta sistêmica, Multicultural International Trainer em PNL Sistêmica pela NLP University. E estou aqui para falar com vocês sobre terapias sistêmicas, principalmente programação neurolinguística, que é a minha paixão, e constelação, que para mim faz todo sentido. Entrar no meu site, no perolainstituto.com.br, ou aqui pelo WhatsApp no 991337948, 991337948. Também tem o Instagram, @perolainstituto, o YouTube, o Pérola Instituto, SP, e o TikTok. É tanta rede social que tem hora que me dá nó na língua de falar de todas. Mas vamos lá. Hoje o programa é especial, né? O programa é sobre ser mãe, de acordo com como a gente conhece na PNL, como é que a gente pode ser, ter este papel na vida das pessoas, porque ninguém vem do nada, tá? Todos nós temos uma mãe. Temos que ter uma mãe para vir, é a nosso instrumento, o nosso veículo de comunicação com o nosso corpo, é quem nos permitiu encarnar neste corpo, tá? E como eu acredito que existem mães nos assistindo, eu estou agora abrindo para perguntas, ok? Sobre como você está lidando, que você tem problemas com seus filhos aí de qualquer idade e como você pode lidar com isso com base na PNL. Então, pode ligar, tá ok? Pode ligar, é o 31710221 ou 32624490, ok? 31710221 ou 32624490. Enquanto não aparece ninguém, já tem uma pessoa. Então, vamos lá. Me diga qual é a sua pergunta. Com quem eu estou falando? Bom dia. Bom dia! Meu nome é Aparecida Roselice. Eu queria fazer uma pergunta sobre um dinheiro atrasado que faz tempo que eu estou esperando para receber. Eu queria saber se vai sair logo. Olha, eu abri para perguntas relacionadas a mães e filhos. Ah, desculpa. Eu acho que você fala. Mas eu vou te falar uma coisa, Aparecida. Põe a mão no seu coração agora. Uhum. Tá bom? Fecha os olhos. E faz a pergunta para você. O que é que está impedindo esse dinheiro de chegar até você? Energeticamente tem alguma coisa estranha aí. Acho que é a pressa. Ah, então já respondeu, né? Eu acho então tá que bom. Eu tenho pressa para receber. Então observe essa pressa, porque não adianta a gente apressar as coisas, não. O universo, ninguém consegue fazer algo ser plantado e de flores e frutos antes da hora, tá? É certo. Tá bom? Fica bem, viu? Um abraço. Muito obrigada. Deus abençoe. Tá bom, você também. Vamos lá, gente. A pergunta não tinha muito a ver, mas a gente responde assim mesmo. Vamos lá. Olha, ser mãe é talvez, eu sou mãe de um menino, eu falo menino, se ele estiver me ouvindo, ele vai falar, ô mãe, tem 27 anos. E é um desafio ser mãe. Hoje, nós temos desafios relacionados à maternidade muito maiores, talvez, do que qualquer outro tempo, por causa da quantidade de informação e de inputs e de problemas que os relacionamentos à nossa volta criam. São muitos problemas. E as mães têm que lidar com isso. Eu estou falando sobre isso porque ontem eu tive uma conversa com uma pessoa que a pergunta que ela fazia era: o que eu fiz de errado? O que de tão errado que eu fiz? Agora nós temos uma pergunta. Vamos lá. Com quem eu falo? Com a Denise. Oi, Denise, seja bem-vinda. Qual é a sua pergunta?
Então, eu tenho uma filha que ela tem depressão, tem algum tipo de transtorno que ainda não foi bem identificado, e que desde os 12 anos o pai abandonou e ela desencadeou esse transtorno, essa depressão, e não consegue sair por máximo de esforços que a gente faz, trocas de remédio, tudo, ela não consegue sair dessa depressão. Eu gostaria de saber se ela vai melhorar. Tá bom. Bom, eu não consigo prever o futuro. Eu posso fazer a seguinte pergunta para você. Você me disse que ela teve um abandono de pai, certo? Sim. A síndrome do abandono cria muitos problemas, inclusive a depressão. Porque nós não nos sentimos capazes de nos amar. Porque alguém nos abandonou. Tá? Quantos anos ela tem mesmo? Ela vai fazer 18 anos agora, dia 16. É desde 18 anos, ela já é uma mulher, tá? E o que ela precisa é de ajuda para entender por que ela não consegue se amar. Se ela não se amar, ela não vai se sentir amada por ninguém, tá? Então ela precisa se sentir amada. E para se sentir amada, ela precisa de ajuda. Procure ajuda. Só remédio não funciona, tá? Remédio gera dependência. Ela precisa de remédio para melhorar um pouquinho, para aumentar o processo de consciência dela por ela mesma. E terapia. Terapia de PNL ajuda muito. De 5 a 10 sessões, a gente consegue resolver qualquer problema, desde que o cliente queira. Entendi. Tá bom? E lembre-se, ela é ela, você é você. As mães acham que têm responsabilidade em responder e resolver todos os problemas dos filhos. Não. Os filhos precisam aprender a buscar o próprio caminho. A sua parte você já fez. Você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha. O pai abandonou, também fez o melhor que podia com os recursos que tinha. Cabe a ela agora crescer e desenvolver recursos para lidar com esses desafios. É verdade. Tá bom? Então, se vocês quiserem ajuda, entre em contato comigo, a gente te atende, tá bom? Se não, procure um terapeuta qualificado, porque, desculpa falar, porcaria tem muito no mercado, tá? Procure um terapeuta qualificado que vai resolver isso aí sem medicação. Aí ela pode desmamar, como diz os médicos, das medicações e aprender a ser feliz por ela mesma. Porque ela é uma dádiva da natureza e ela só precisa aprender isso. Complicada a vida, né? Tá bom? Fica bem, viu, querida? Obrigada, viu? Até mais. Veja lá, gente, olha a pergunta. Será que ela vai sair da depressão? A mãe sofrendo pela filha. Ela não vai resolver o problema da filha e ainda vai sofrer junto. O filho é único e cada um tem as suas necessidades e desafios. Permitam a seus filhos errar, porque errando se aprende. Tem mais uma pergunta. Quem fala? Oi, bom dia, doutora. É Thalita? Bom dia, Thalita. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, mas ao inverso. No meu caso, eu sou filha. Sim. E eu queria fazer uma ajuda para saber lidar melhor com a minha mãe. Qual é o desafio que você tem de relacionamento com a sua mãe? É porque, assim, ela sempre me tratou diferente da meus outros irmãos. E eu sinto que isso acabou influenciando na minha vida toda. Então, eu acabei sendo uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem confiança. Eu estou sempre dependendo emotivamente. Caiu. Eu não posso responder porque eu não entendi totalmente a pergunta. Aqui no WhatsApp tem uma pergunta assim: eu não concordo com meu filho morrer com a namorada dentro de cada. Eu não entendi, Armandinho Bonfa. Liga para a rádio aqui no 32624490, porque eu te respondo por lá, porque aqui a pergunta que você colocou eu não entendi, tá bom?
Bom, os filhos também sofrem pelos pais? Sim. Resolve? Não. Não resolve. Geralmente, quando nós temos relacionamentos com os nossos pais que são desafiantes, o primeiro ponto é: os nossos pais estão em gerações diferentes da gente. Os desejos, os desafios, os objetivos, as metas, a vida deles é diferente da nossa. E muitas vezes nós não conseguimos entender o que eles querem e o que nós queremos. A solução para a gente se entender com as nossas mães, principalmente, é não criar expectativas do que elas vão fazer. E elas também não criarem expectativas do que nós, como filhos, vamos resolver e atingir com base nos filhos que nós somos. Muitas vezes nós temos filhos e os filhos e achamos que os filhos têm que dar para nós as realizações que nós não conseguimos. Eu não estudei, eu não fiz faculdade, mas meu filho vai fazer faculdade, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser dentista, vai ser, sei lá, vai ganhar o prêmio Nobel. Nós não fizemos isso, mas a gente coloca as expectativas no filho. E aí o filho tem uma carga de expectativa enorme e ele não consegue atingir. E por ele não conseguir atingir essa expectativa, ele cria insegurança, ele cria depressão, ansiedade e tantos outros problemas, porque ele não consegue atingir as expectativas dos pais. Aí você fala assim, mas o que tem a ver isso? Tudo a ver, gente, tudo a ver. Nós não criamos os nossos filhos como pessoas e indivíduos com desejos, com talentos, com desafios, com limitações diferentes das nossas. Nós jogamos todos os nossos talentos, desafios, limitações em cima deles e fazemos com que eles nos completem. O que diz a PNL sobre isso? Diz o seguinte: cada um tem o seu mapa de mundo. E como eu vejo a minha realidade depende da perspectiva que eu tenho do meu mundo, de tudo que eu já vivi. O meu filho, a minha filha, é diferente de mim. E se eu sou filha, o meu pai e a minha mãe são diferentes de mim. Nesse Dia das Mães, agradeça que a sua mãe te deu a sua vida. Somente isso. E perceba o quanto foi para você importante estar vivo aqui. Sem a sua mãe como veículo para que você tivesse nascido, você não existiria. Só que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então a mãe também precisa desta gratidão em relação ao filho, e não importa que filho é esse e que nível de satisfação esse filho traz para a mãe. Se a mãe está precisando se satisfazer e se completar e se realizar em função do filho, é a mãe que precisa de ajuda, tá? O filho é individual, né? Eu passei por isso. Eu tinha uma expectativa que o meu filho fosse totalmente diferente do que ele é hoje. E eu sofria, e ele sofria em relação a isso. Hoje, totalmente diferente. Hoje, o meu filho, eu aceito ele, acolho e respeito os desejos dele. Às vezes ele fala, poxa mãe, eu fiz uma maior, desculpa aí a palavra, fiz uma maior merda. E eu falo, tudo bem, você fez o melhor que você podia, dados os recursos que você tem. O que você aprendeu com isso? Você vai repetir uma merda igual a essa? De jeito nenhum, mãe. Ótimo, hoje você já sabe aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem e aquilo que você pode mudar. Mas você aprendeu com os seus próprios erros. Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando meu filho era pequeno, a minha avó e a minha mãe, né, e a avó, elas faziam em volta do fogão, enchia de cadeira para meu filho não chegar perto do fogão. Né? E eu falava assim, gente, mas para que isso? Não, porque ele vai se queimar. Não, a gente vai observar e não vai deixar ele se queimar. A gente não precisa fazer uma barricada em volta do fogão. E um dia eu falei, chega, tira tudo isso daí e vamos deixar ele encostar o dedinho no forno. Aí, eu lembro que minha mãe ficou louca, minha avó ficou desesperada. Eu falei, calma, gente, a gente não vai deixar ele se queimar. A gente vai deixar ele perceber que o forno é quente. Aí ele veio e encostou, para quem está vendo eu pelo YouTube, ele encostou a palma da mão, pontinha da palminha da mão, no forno.
E tá quente, né? E eu falava, isto é quente, ele nunca ouvia. Aí ele queimou. Me pergunta agora se depois disso meu filho se queimou com qualquer coisa quente na vida dele. Porque esquentou a mão ali, ele sentiu doer. Hoje ele tem 27 anos. Até hoje, se ele chega perto do fogão, ele fala assim, tá quente? Está quente? O aprendizado daquilo que a gente aprende com o nosso corpo não tem preço, gente. Não adianta você falar, isso é quente, isso está errado, isso não vai dar errado, isso vai ser... Você não vai conseguir fazer pelos seus filhos aquilo que você acha errado. Eles têm que aprender por eles. Eu não estou dizendo que a gente não tem que proteger os nossos filhos, dar segurança, na medida do possível. Mas ele só vai aprender que se ele não andar um degrau de cada vez na escada, ele vai cair quando ele cair. A gente só precisa fazer esse suporte para que esse tombo não seja algo que o machuque profundamente. Mas ele precisa sentir essa dorzinha do tombo, porque aí ele nunca mais vai subir a escada sem prestar atenção. E nunca mais vai pular o degrau. Nunca mais vai pôr a mão no forno. E é assim que a gente ajuda os nossos filhos a entender que a vida deles é a vida deles. Então, neste Dia das Mães, você que está me ouvindo, mãe, preste atenção no que você está fazendo. Você não é culpada dos problemas que o seu filho passa. Mas todos os traumas que ele tem, foi você que pôs lá. Mesmo fazendo o melhor que você podia, você criou e gerou traumas no seu filho. Como é que você lida com isso? Entendendo que você fez o melhor que você podia, dados os recursos que você tinha. Esquece aquilo que você fez. O que você pode fazer diferente hoje para não criar mais traumas? Ou para não reforçar esses traumas? Como a pergunta que a pessoa fez para mim agora há alguns minutos, sobre o abandono do pai. Ela vai resolver isso? Não, ela não vai resolver isso. O pai criou, nesse processo de abandono, um processo traumático, um trauma. E o que é um trauma? É uma ferida. Gente, vamos falar em medicina. Quando a pessoa vai para a área de trauma, é uma ferida. Só que esta ferida é uma ferida interna, é uma ferida emocional. É uma ferida que a gente não vê. Quando você corta aqui, corta a mão, você vê a ferida. É fácil você fazer um curativo ali, porque você está vendo. É fácil você procurar ajuda. Mas uma ferida interna, uma ferida que está aqui dentro, que é emocional, nós não conseguimos olhar para ela facilmente. Nós não conseguimos procurar ajuda e falar no médico, tá doendo, cortei. Você vai chegar lá e vai buscar, num terapeuta de qualidade, como lidar com essa ferida. E você vai descobrir que essas feridas foram colocadas ali por seus pais, por adultos sem recursos. Então, seja você um adulto com recursos. A partir de hoje, procure viver, mãe, como um adulto com recursos. E desta forma, você vai eliminar traumas, impedir traumas, não reforçar traumas nos seus filhos. E você, filho, acolha os seus pais, acolha a sua mãe. Ela fez o melhor que podia. Se você hoje tem um trauma, é porque ela não tinha recursos. Só que ela fez o melhor que ela podia. Aprenda você a fazer o melhor que você pode. Aí muitos de vocês devem estar falando, o que isso tem a ver com PNL? Tudo! Porque a PNL diz, todo comportamento é o melhor que você pode fazer naquele exato instante. Daqui 1 segundo, você tem 1.200 inputs de informação a mais dentro do seu sistema, como se você fosse um computador. E aí você pode escolher fazer outra coisa. Mas naquele exato segundo, você fez exatamente o que você podia fazer de melhor. E isto é libertador. Porque isso significa que você pode mudar os seus comportamentos o tempo todo, a cada segundo. Olha como isso é gratificante. É imenso. É um tamanho enorme de recurso que você pode fazer de mudança na sua vida. E de criar, realmente, um ambiente de
frutificar, que possa florescer, que os seus filhos, mãe, possam crescer e evoluir como seres humanos. O seu autoconhecimento vai melhorar a forma como os seus filhos vivem. Usando esta pergunta que eu escutei ontem. O que eu fiz de tão errado para minha filha estar passando por isso? E eu disse, não importa. Você não fez nada errado. Você fez o melhor que você podia. Agora, pergunte-se o que você pode fazer a partir de agora. A partir desse exato instante. O que mais eu posso fazer para não reforçar isto que parece que eu já fiz antes? Olhar para trás e pegar o chicotinho e papaf, papaf, papaf nas suas costas não vai resolver o problema, mas vai criar um maior problema. Tá? Porque você vai ficar o tempo todo se culpando e os seus filhos vão perceber que você está se culpando. E aí reforça tudo aquilo que já aconteceu. Gente, eu sou Fátima Palácio, do Instituto Perla, e eu vim falar com vocês hoje sobre ser mãe. Quer saber mais um pouco sobre isso? Entre em contato comigo pelo perlainstituto.com.br ou pelo WhatsApp 11 99 133 7948. Ser mãe é gratificante, é um desafio, mas ser mãe é parte da vida. Acolher o que nós somos faz parte da vida. Acolher que fazemos o melhor que podemos, dados os recursos que temos, faz parte da nossa vida. Acolher que nossos filhos fazem o melhor que podem, dados os recursos que têm, é parte da vida. Faz parte da nossa essência de ser humano. Eu quero dar uma notícia para vocês. O Pérola Instituto está repensando algumas coisas e nós vamos continuar a partir de junho, somente no canal do YouTube, no Instagram, nós vamos fazer alguns podcasts e talvez vocês não me escutem mais aqui pela rádio, mas vocês vão conseguir escutar e me atender e me ouvir e vamos continuar evoluindo através do YouTube, do meu canal de YouTube, do meu canal de podcast, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo meu site. Nós vamos continuar ligados. Ainda teremos alguns programas agora durante o mês de maio, mas em junho provavelmente eu vou me desligar da rádio e vou continuar no canal do YouTube fazendo programas semanais, provavelmente em horários diferentes. Mas todos vocês que me acompanham e que me seguem vão poder continuar me seguindo. Então, me segue lá, clica no canal, no sininho, me segue aqui pelo Instagram, que você vai ser sempre informado dos horários, dos canais que a gente vai estar fazendo esses programas, essas gravações, sempre aberto a perguntas também, ok? É muito importante a gente evoluir e continuar fazendo sempre algo novo, porque a criatividade é que fez o ser humano e a humanidade chegar onde está. Então, vem comigo. Vamos construir um mundo maravilhoso ao qual todos merecemos e desejamos pertencer. Entre no meu site, no perlainstituto.com.br, me acompanhe lá, clique lá, quero falar com você. Entra aqui no Instagram, no @perlainstituto e clica que você quer falar comigo e você vai ser direcionado para o WhatsApp. Ou então, entre direto no WhatsApp, mas tenha paciência porque eu não consigo responder todas as perguntas ao mesmo tempo. Eu vou responder assim que eu conseguir responder no 11 99 133 7948. Procure os cursos do Perla para você descobrir como ser melhor, não só uma mãe, mas o melhor ser humano, porque juntos nós podemos construir um mundo ao qual todos merecemos, desejamos pertencer. O Pérola está com cursos abertos agora para junho e julho. Venha comigo, ok? Seja feliz, porque juntos nós podemos construir um mundo realmente maravilhoso, ao qual todos merecemos e desejamos pertencer. E sim, meus programas ficam gravados. Fiquem bem. Até a semana que vem. Um enorme abraço.